5 de junho é Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi estabelecida em 1972 na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, realizada na Suécia. O Brasil, desde 1981, comemora a Semana Nacional do Meio Ambiente. A data tem a intenção de chamar a atenção para uma ação efetiva dos países para a preservação ambiental. Mas, afinal, o que o Brasil e o planeta têm a comemorar quando o assunto é meio ambiente? É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo, Lucas Rosa. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar dando dicas, sugestões aqui para o programa através do nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Para falar sobre meio ambiente, nós convidamos o professor José Matarese. Ele é oceanógrafo, educador ambiental e conduz vários trabalhos envolvendo educação ambiental aqui na Univale. Obrigada pela presença, professor. Obrigado, Lisa. Obrigado, Lucas. E aos ouvintes da Rádio Univale, é um prazer estar aqui novamente para falar desse tema tão importante. Fazer logo uma pergunta bem retórica para a gente refletir um pouquinho, né? O que, afinal, nós estamos comemorando? O que nós temos a comemorar nessa data, nessa Semana do Meio Ambiente, professor? Essa é uma resposta difícil de ser dada de maneira muito simples, né? Porque certamente temos coisas que comemorar, mas também temos uma data muito mais para questionar e refletir sobre a trajetória e o que temos feito até o momento no enfrentamento da crise ambiental mundial e local, né? E nesse sentido se torna bastante complexa a resposta, né? Alguns avanços e alguns sucessos de enfrentamento, né, na questão da conservação ambiental e conciliar conservação e desenvolvimento, iniciativas interessantes, mas elas são muito tímidas ainda diante dos problemas e desafios que se mostram em escala global, escala regional e escala local. Nós estamos, talvez, num momento de grande crise ambiental, de limites de enfrentamento, de chegando no limite, né, de processos, e, ao mesmo tempo, não vemos um avanço e um aumento da tomada de consciência, principalmente da classe política, que são tomadores de decisões estratégicas, na medida em que fazem acordos e políticas públicas que geram impacto ambiental, às vezes muito mais do que conciliam conservação e desenvolvimento. Muito bem, já que você falou em questão política, eu vou aproveitar aqui que completou agora 3 anos, né, da efetivação do Código Florestal Brasileiro. Professor, o que ele prometia nesse código? O embate foi muito nítido, muito claro, né? E houve um retrocesso no todo o avanço da legislação ambiental até então, com esse novo Código Ambiental, e ele pressupunha, né, uma série de medidas de controle, de fiscalização, principalmente no chamado Cadastro Ambiental Rural, e ele tinha prazo, que está se esgotando agora, e o cadastro não está apresentando seus resultados, e estudos da Fundação Mata Atlântica e da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica tem tornado público nos meios e na imprensa, né, nacional, alguns dados preocupantes, que o fato do novo Código Ambiental ele não tem garantido uma conservação e uma preservação, principalmente das matas ciliares, e isso tem impactado imediatamente a questão dos recursos hídricos. Com a crise hídrica, essa questão do Código Florestal, dessa mudança que fizeram, ela veio à tona e se começou a fazer a associação de que essa possível crise hídrica tem relação direta com a questão dos mananciais e do que o antigo Código Florestal pressupunha preservar, que eram as nascentes, as margens de rios, enfim, que isso era fundamental para um equilíbrio ecológico e principalmente para a manutenção dos recursos hídricos, né, dos mananciais de água necessários. No caso de São Paulo ficou bastante dramática a situação, mas não é só em São Paulo, isso se reflete no Brasil inteiro. Esse problema hídrico ele é grave e ele está diretamente relacionado com as alterações do Código Florestal, e isso em curto espaço de tempo. Essa relação ela poderia ter se tornado mais visível para a sociedade
a médio e longo prazo. Nós da área ambiental, né, que estudamos e estamos no campo acadêmico estudando isso também, desses fenômenos ecológicos, a gente entende que são processos que impactam a médio e longo prazo, né? Mas esse caso teve um impacto já imediato, né? Então, os estudos estão sendo direcionados para essas evidências, né? Mas é nítido que tem uma relação direta entre recurso hídrico, a floresta é produtora de água, as matas ciliares são protetoras dos recursos hídricos, né? São cuidadoras dos recursos hídricos. Então, o novo Código Florestal ele não tem dado conta de garantias mínimas de equilíbrio ecológico e ambiental necessário ao desenvolvimento econômico, porque uma crise hídrica dessa impacta a economia em valores assim praticamente incalculáveis, né? O sistema de produção, à medida que não se tem água, você é obrigado a parar a produção industrial do país, né? Então... Ok. Professor Matarese, vamos voltar lá na Eco 92 para a gente resgatar um pouquinho dessa história do ambientalismo também no Brasil e, enfim... lá em 92, então, na Eco 92, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, foi criada a Agenda 21. A gente sabe que você sempre esteve envolvido com as ações da Agenda 21. E, para que todos acompanhem, o documento previa uma série de ações de reflexão e solução de problemas socioambientais, né? Mais de 20 anos depois, que balanço você faz, né, desse documento? A Agenda 21, parece que quase todos os movimentos, eles nascem, se desenvolvem, crescem, tem um período de grande produção, produtividade, florescimento, vamos dizer assim, e depois eles entram, parece que num ciclo mais de fenecimento, né? Quase como um ciclo de vida mesmo, né? A gente tem um momento de um auge, né, de vigor e de produção. Então, a Agenda 21, após a Rio 92, 10 anos depois, no ano 2000, ele teve um boom muito forte. O Brasil foi um dos poucos países no mundo que mostrou grandes resultados naquele período, implementando a Agenda 21 brasileira, a Agenda 21 dos estados e a Agenda 21 local, né? A gente aqui em Itajaí foi referência nacional por um grande período, tendo a Agenda 21 de Itajaí como um grande exemplo de processos de gestão participativa, de influir em políticas públicas e de envolvimento dos diversos setores na discussão dos problemas locais. Isso se esvaziou, se perdeu essa potência de participação e de representatividade e diversidade dos diversos interesses da sociedade na questão, né? E esse espaço está aí para ser reavivado, recuperado, ressignificado, né? Mas é muito difícil você fazer isso no medida em que todas as reivindicações e propostas não se viram ser incorporadas enquanto compromisso público municipal nas ações de conservação e desenvolvimento local. Não temos ainda uma política municipal de meio ambiente, né? Agora o município está se dedicando a fazer a política e o programa municipal de educação ambiental, e isso é um grande avanço. Então eu acho que na questão da educação ambiental a gente tem que abrir uma exceção, porque apesar da morosidade dos processos públicos, Itajaí está em franco processo de definição e consolidação da sua política e do seu programa municipal de educação ambiental. Creio que até o segundo semestre poderemos estar efetivando um processo de consulta pública desse programa, então vai ser um programa feito ouvindo a sociedade, definindo com a sociedade. Quanto à Agenda 21, hoje ela está inexistente praticamente, mas não só em Itajaí, em grande parte do Brasil. E meu aprendizado com esse processo da Agenda 21 vem de encontro ao que um grande pesquisador na área fala, que é o Ladislau Dalbor. Ele fala que a Agenda 21 ela é para criar movimentos sociais ou fortalecer os movimentos já existentes. Nesse sentido, os processos de Agenda 21 locais foram de grande importância. Eles fortaleceram e criaram movimentos ambientais e sociais muito significativos no período em que, nas 2 últimas décadas. Eu só queria aproveitar e complementar um pouquinho para a gente entender melhor essa configuração, né? Quais são os setores que realmente deveriam estar atuando nas decisões que envolvem as questões ambientais. Na agenda, eu acredito que ali a gente já verificou alguns atores, participantes. Sim. Quem seriam, professor? Muito bom, Lisa. Essa pergunta ela é fundamental, porque a visão que as pessoas têm sobre a questão ambiental, ou meio ambiente, ou ambiental, né, é voltada à área das ciências naturais, ou o pessoal da biologia, ou da Fundação de Meio Ambiente.
quando muito da educação, porque envolve a educação ambiental. Mas, na realidade, quando a gente fala de ambiente, de meio ambiente, a gente está falando de uma questão que perpassa todos os setores, do turismo, à agricultura, à indústria, ao setor portuário, à saúde, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, aos direitos humanos, a questões de imigração, a questões de trabalho. Nós estamos falando do setor produtivo, da indústria naval, nós estamos falando do setor imobiliário, nós estamos falando da indústria civil, na construção civil. Não há nenhuma dessas atividades que ocorra sem o que a natureza oferece em termos de recursos naturais, em termos de matéria-prima. Então, a questão ambiental, ela é uma das mais emblemáticas porque ela deveria transpassar todas essas secretarias municipais, todos esses setores da associação comercial e industrial, transversalizando a temática e incorporando uma discussão mais ampla, né? Algumas pessoas dizem que talvez o ministério mais importante que os países poderiam ter no tempo atual não é o da fazenda, mas sim o de meio ambiente. Então, está longe disso. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente é um dos menores, assim como o da cultura no país, né? Então, a gente tem que chamar a atenção de que a questão ambiental, o meio ambiente, é um tema que tem que estar na pauta de todas as agendas, de todos os setores produtivos e sociais que existem, seja do poder público, seja do setor produtivo, seja do terceiro setor, das ONGs e dos movimentos sociais. Muito bem, professor, já que você falou de vários setores da sociedade, uma coisa que sempre vem à tona é como aliar a tecnologia com o meio ambiente. Como está isso atualmente, os estudos? Dá para conciliar a tecnologia, o avanço da sociedade com o meio ambiente seguro e preservado? Sim, é fundamental. A tecnologia é um aliado enorme da questão ambiental e da conservação ambiental, mas ela também é o grande vilão dos grandes problemas ambientais. Então nós temos aí a tecnologia em si, depende da finalidade do que ela foi destinada. Durante uma época se achava que o DDT, que os agrotóxicos, eles eram uma tecnologia de ponta que ajudava e que era saudável e que produzia alimento para uma população crescente pós-Segunda Guerra Mundial. Mas rapidamente, na década de 70, com o livro Primavera Silenciosa, Raquel Carson mostrou as limitações e os problemas dessa tecnologia e que elas iam gerar um efeito colateral, um problema ambiental de maior gravidade do que a solução que se apresentava. E aí tivemos que buscar tecnologias alternativas. Então hoje a questão da tecnologia, ela é vista como as tecnologias alternativas, as tecnologias de energia soft, de energia limpa, de energia solar, de energia eólica, mas também tecnologias que não gerem danos à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Então, o princípio de precaução quando surge uma nova tecnologia, né, como os transgênicos, por exemplo, né, uma discussão muito atual, esse é um retrocesso. O Brasil está abrindo mão, por exemplo, da rotulagem dos transgênicos num projeto de lei que está passando a vistas grossas. A gente está assistindo pela televisão alguns absurdos como esse, né, e isso são questões tecnológicas que envolvem, questões tecnológicas que impactam a nossa vida. Eu quero ter a opção de chegar num lugar e saber que aquilo que eu compro se tem transgênico ou não. É um direito meu de preservar e cuidar da minha saúde. É o princípio de precaução que a ciência e as políticas públicas deviam adotar e não estão adotando, né? Esse é um exemplo, né? Mas o que se fala hoje é das tecnologias apropriadas, tecnologias que são aliadas da conservação e da qualidade de vida. E que não é um retrocesso, você não anda para trás, você não abre mão do avanço científico e tecnológico, você só aprimora os equívocos éticos e os equívocos de erros, né, de efeitos colaterais que muitos deles se anunciavam como soluções para todos os problemas da humanidade. E não o são, né? Então a tecnologia ela precisa ter balizada por questões éticas e questões de precaução e principalmente um compromisso com a vida e a preservação da biodiversidade, da diversidade cultural e da qualidade de vida humana. Professor, um minutinho para a gente fechar esse bloco. O que mais preocupa no âmbito planetário mesmo, quando se fala no contexto ambiental? O que te chama mais atenção? Bom, até alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, 4 anos, a gente até pensava-se na possibilidade de fazer prevenção às mudanças globais, às mudanças climáticas. Hoje já se sabe, já se está instaurando uma outra perspectiva, que é trabalhar com medidas adaptativas. Não está mais na perspectiva de prever o dano ambiental. O dano ambiental já ocorre, é irreversível até certo ponto. Então agora a gente está pensando em
criar situações de adaptabilidade. Isso é muito triste, por um lado. Mostra que a gente está perdendo um pouco esse senso histórico, esse momento histórico, né? O que mais me preocupa e mais me angustia não é as pessoas e o despertar de consciência das pessoas, que isso está ocorrendo em grande escala. E os meios e as mídias e as redes sociais evidenciam isso. O que mais me preocupa é a falta de senso e de compromisso dos tomadores de decisão e da classe política numa democracia representativa que não mais funciona e não mais atende aos anseios das pessoas. As pessoas querem questionar essa alteração do Código de Leis no Congresso e não se sentem representadas. E isso é um fenômeno mundial. A democracia representativa ela está em frágil e nós temos que passar dessa democracia para a democracia participativa, ou como se chama agora mais recentemente na ideia de democracia radical, né? Essa democracia radical ainda é uma das poucas utopias que a gente pode se agarrar como fio de esperança no momento em que todas as utopias, né, que se anunciava como solução para o século XXI, se esfacelou o comunismo, o socialismo, se esfacelou o capitalismo, né? Eu estou sendo um pouco duro nessas palavras, mas eles não nos seduzem mais e a gente está descrente das promessas, né, e ilusões que eles nos venderam por tantos anos. Mas não apresentamos nenhuma alternativa no lugar. E esse vazio, essa falta de esperança, essa falta de vazio, esse vazio social externo e esse vazio pessoal externo é o que mais me angustia enquanto educador ambiental, enquanto cidadão itajaiense por opção. Intervalinho, reflexões aqui sobre a Semana Mundial do Meio Ambiente. Daqui a pouco a gente volta. Tudo bem, já estamos de volta. Hoje estamos debatendo aqui os principais assuntos a respeito da Semana Mundial do Meio Ambiente e o nosso convidado é o professor José Matarese. Professor, você continua à frente do Laboratório de Educação Ambiental aqui na Univale, né? Sim. Quais são as ações principais do laboratório nesse momento? O laboratório surgiu em 97, desde lá ele procura atender as demandas por educação ambiental aqui da região através de linhas de pesquisa, né? A gente faz formação de educadores ambientais, a gente desenvolve metodologias, trabalhamos o desenvolvimento de um conceito importante que é de espaços e estruturas educadoras, pensando a cidade educadora, né? O espaço, o bairro, a praça, a fábrica educadora, vamos dizer assim, né? Desenvolvimento de recursos, materiais e uma linha de educomunicação. A gente tem um canal do Laboratório de Educação Ambiental no YouTube. É fácil as pessoas acessarem pelo Google, acessar YouTube, Laboratório de Educação Ambiental, vocês vão ter acesso às produções em vídeos que a gente tem editado e disponibilizado lá. É um canal importante de comunicação e de acesso das pessoas ao que a gente tem produzido, né? E uma outra linha de pesquisa importante que é a educação ambiental para a gestão participativa, para essa perspectiva das pessoas se envolverem ativamente na tomada de rumo das soluções que as pessoas querem fazer para os problemas que enfrentam, né? Então, gestão participativa mediante educação ambiental é uma questão muito, muito importante para o laboratório e a gente tem tido alguns exemplos nesse sentido, né? A gente viabiliza essas pesquisas mediante projetos de extensão, com apoio aqui da universidade, dos editais de extensão da Univale. Sem eles, a gente não teria condição de fazer muito do que a gente faz, né? Então, alguns projetos de prestação de serviço também, mas grande parte a extensão é uma aliada importante do laboratório. Que tem de interessante. E hoje nós estamos com 2 grandes projetos quase que permanentes, que é a Sala Verde. Temos 3 telecentros ambientais, um em Navegantes, 2 em Itajaí, um no Imaruí, outro aqui no Centro Público de Economia Solidária, outro no Grupo Escoteiro Imaruí e um no Instituto Caracol e Navegantes. Também temos o espaço de exposição Sala Verde no hall aqui do CTT Mar, no bloco D, né? Então tem exposições, é um espaço mais alternativo e era um corredor que virou um espaço de exposição, é um exemplo de espaço educador, né? Foi transformada a função desse espaço, ele continua sendo espaço de passagem, mas também suporta e abriga exposições de pessoas educadores e pessoas dos movimentos sociais que queiram divulgar o seu trabalho, né? E a Trilha da Vida, Redescobrindo a Natureza com Sentidos, é também muito importante. A gente desenvolve, o nosso parceiro é o Espaço Rural Clarear, lá na Limeira, em Camboriú.
e a gente atende grupos por visitas previamente agendadas de grupos, né? Fazemos um trabalho, uma metodologia. Hoje a metodologia Trilha da Vida ela é requisitada para subsidiar empresas e escolas e grupos que queiram elaborar projetos pedagógicos, precisem ter um projeto, um planejamento, um plano de ação. A gente usa a metodologia Trilha da Vida para chegar até esse plano de ação de uma maneira muito diferenciada e inovadora. Isso tem despertado o interesse de vários lugares do Brasil, tá? E dentro da Sala Verde há vários subprojetos. Um deles que a gente lançou durante a regata Volvo, eu chamei isso no Espaço da Sustentabilidade da Univale, é o projeto Composteira Caseira, para lidar com um problema que não está sendo atacado na dimensão que precisava, que é o lixo orgânico. As pessoas têm muitos programas de coleta seletiva, de separação. O Itajaí tem há muitas décadas já, mais de uma década tem o programa de coleta seletiva. A Cooperfos se queixa de que o lixo que chega até lá não é suficiente, e o que chega está mal separado na casa. E a gente vê que não está se trabalhando a questão do lixo orgânico. O lixo orgânico vai para o aterro sanitário, é um volume grande, 50%, 60% às vezes da produção do lixo de uma casa é o orgânico, e ele tem uma solução 100%, praticamente 100% do lixo orgânico pode ser reciclado na sua casa, mesmo para quem mora em apartamento, que são as composteiras caseiras. Tem muitos modelos aí na internet, se acha fácil. A gente não inventou essa história, mas a gente achou que era importante responder a uma questão chave, as pessoas resolverem o problema do seu lixo orgânico na sua própria casa com uma composteira caseira, né, que é feita de maneira muito simples. A gente tem um videozinho lá no YouTube que ensina a fazer, ou entre em contato com o laboratório, a gente fornece todos os materiais, ou eventualmente até uma composteira. E aí o que? Você produz adubo, é isso? Exato. O resto de fruta, verdura, caças que vai para o lixo comum, ele não vai mais para o lixo comum, ele vai para uma composteira. Certo. E lá ele vai virar adubo, ele vai virar terra preta, ele vai virar aquela terra preciosa que a gente paga caro no supermercado para colocar nas plantas. Okay. Então você vira produtor de terra orgânica, né, de uma terra enriquecida com nutrientes que as plantas adoram. Então você, de um problema, você faz uma solução. E não coloca o lixo mais na porta de casa. Mais essa solução. Essa é uma questão importante. A gente está trabalhando com famílias pesquisadoras que queiram coletar e monitorar o uso delas por um ano. Okay. Então a gente vai trabalhar com 50, 100 famílias e eles vão nos fornecer dados de pesquisa para depois pensar numa política pública. Esses dados podem subsidiar uma estimativa e um planejamento de como isso poderia ser feito em larga escala para um município de Itajaí, por exemplo. Um município de 100, 200 mil habitantes, como seria implementar um programa de tratamento e resolução do lixo orgânico nas próprias unidades familiares. Não ter mais que ter sistema de coleta e nem de tratamento e deposição. Bem revolucionário isso, hein? E é muito simples. Como uma ideia tão simples dessa e tão eficiente como essa ainda não pegou, não virou moda, né? Vamos ter que transformar isso numa grande moda ambiental aqui na região. Legal. Sim, professor, eu vou aproveitar isso, já que você falou aqui da região. Como é que estão as pessoas aqui na região? Elas estão como está a consciência ambiental delas? Elas estão se envolvendo em causas ambientais ou nem tanto assim? Como é que tu faz a tua avaliação? Olha, a questão ambiental ela sempre chama muito atenção, né? Hoje está mais difícil identificar realmente a posição das pessoas frente a isso. As coisas estão mais difusas um pouco, estão mais difíceis de perceber essa questão. Mesmo pela internet, pelas redes sociais, né? Mas que houve um aumento e uma tomada de consciência crescente, isso sim. As pessoas estão mais informadas, as pessoas estão mais cientes, as pessoas estão indo à rua, estão exigindo seus direitos, as pessoas estão exercendo democracia, exigindo democracia participativa. Isso para nós são indicadores importantes de que a consciência ambiental, que se traduz também numa consciência cidadã de defender e participar da vida da sociedade, da cidadania planetária, está acontecendo. A gente vê os movimentos a nível mundial acontecendo, as discussões políticas acontecendo, as pessoas indo à rua questionando esse modelo perverso, desigual que está acontecendo. Isso para a gente é um sinal de tomada de consciência ambiental também, né? E é claro que temos setores que têm dificuldade de aceitar ou reconhecer, porque ao fazer isso teria que mudar o seu modo de vida, o seu modo operandi. Muito profundamente. Tá, então tem pessoas que estão numa zona de conforto, que preferem viver mais anestesiadas,
que não querem estar questionando o consumismo, que estão numa condição econômica talvez tranquila, que não querem ter o trabalho de mexer no seu lixo, que não querem querer repensar o seu padrão de consumo, que não estão muito preocupados com questões de solidariedade, cooperação e responsabilidade social e ambiental. Aí se apegam a um discurso demagógico de que a questão ambiental é contrária ao desenvolvimento, ou é ecochato, ou algo desse tipo. Mas, na realidade, não. Tem aumentado, sim, a questão de tomada de consciência. Me parece que os compromissos institucionais e públicos têm sido mais tímidos. Eles têm sido chamados a responder de maneira mais proativa e mais clara sobre essas questões e não tem sido feito, né? Bacana, pelo menos a gente tá finalizando o programa indo um pouco para cima, né? Porque senão a gente entraria numa depressão profunda aqui, pensando eu sou otimista. Na questão ambiental, né, Eu sou professor? otimista, Lisa, eu sou otimista. E acredito, porque as pessoas que passaram lá, a gente fez uma provocação em sala de aula e muitos alunos não estavam dispostos a fazer uma composteira caseira. E aquilo nos assustou muito. Certo. De 40, só 3 querer fazer. E aí uma coisa se não querer, outra é ter o compromisso e responsabilidade como engenheiro, como biólogo, como oceanógrafo, como médico, advogado, né? Temos um compromisso, uma responsabilidade, não é só o que eu quero, é o que eu preciso fazer. E aí a gente estava achando que a sociedade lá fora estava no mesmo patamar, porque aqui é uma elite pensante, pessoal que tem acesso. Não, as pessoas simples, as pessoas da comunidade, elas são chamadas e elas respondem, as pessoas estão engajadas. A dona Maria, o seu João, as dona de casa, eles se encantam, e quando eles têm a possibilidade de pegar uma composteira e se tornar pesquisadora em parceria com a Univale, em parceria com o Laboratório de Educação Ambiental, eles levam o vizinho, eles querem e eles contam para as pessoas que estão envolvidas numa ação importante, científica e ambientalmente falando. Muito legal. Eu acho que é hora da gente fechar para a gente terminar essa entrevista com esse olhar de esperança aí para os rumos do planeta no que se refere à questão ambiental. Vamos agradecer a sua presença mais uma vez, professor José Matarese, oceanógrafo, educador ambiental, coordenador do Laboratório de Educação Ambiental aqui da Univale, né, professor? Muito obrigado, Lisa, muito obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui. Muito bem. Muito obrigado também a você de casa curtindo Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.